Alguns familiares de Eurípides moravam perto de Sacramento, a 14 quilômetros de Sacramento, na fazenda Santa Maria. Vários familiares, entre quais o senhor Mariano Cunha, chamado de Tio Senhor, era o apelido dele. E nessa fazenda começaram a acontecer fenômenos estranhos que eram atribuídos ao demônio. Vozes eram ouvidas nas cumeeiras das casas, portas e janelas que batiam, embora estivessem trancadas com tramelas. Chuvas de pedras aconteciam, manchas de mãos apareciam nas roupas das pessoas, sem que ninguém as tocasse. O senhor Mariano Cunha, o tio senhor, que era um homem muito materialista, ouvia vozes de outro mundo. Então, a população estava profundamente assustada e incomodada com aqueles fenômenos. O senhor Mariano, então, decidiu buscar a ajuda do senhor Frederico Peiró, que morava na cidade de Paineiras, hoje Peirópolis. Já ouviram falar em Peirópolis? Chama-se hoje Peirópolis por conta do Frederico Peiró. O Frederico Peiró também era um homem profundamente materialista, mas ele tinha se tornado espírita no ano anterior, porque ele teve a oportunidade de receber uma mensagem da sua mãe. Ele era um espanhol radicado no Brasil, e ele teve a oportunidade de receber uma mensagem em espanhol da sua mãe, através de um médium que desconhecia inteiramente a língua. Então, ele se tornar espírita. Ao visitar Santa Maria, o senhor Frederico Peiró, aos fenômenos de Santa Maria. Senhor Mariano Cunha e seu Frederico Peiró. Quando o Frederico Peiró visita Santa Maria, ele constata que tinha sido reunido naquele local um grupo de médiums e que agora cabia àquelas criaturas arregaçar as mangas no trabalho do bem. E então eles começaram a fazer ali na Fazenda Santa Maria o estudo do Evangelho em determinado dia da semana. E após alguns estudos, um número pequeno de estudos, os fenômenos cessaram, desapareceram. E de certa maneira, aquele pequeno grupo de médiuns abnegados fazia muito lembrar aqueles fenômenos extraordinários espirituais que aconteciam no cristianismo nascente, onde homens incultos recebiam mensagens de profundo saber e mulheres simples se entregavam ao trabalho assistencial com muita confiança, curando pessoas que ali buscavam ajuda. E o trabalho em Santa Maria prossegue, mas a notícia chega em Sacramento com ares de escândalo. Eles diziam que a hora do estudo do Evangelho em Santa Maria aparecia lá uma porquinha preta e uma galinha preta rodeada de pintinhos pretos, que era uma coisa realmente do demônio. Nós estávamos em uma época em que a doutrina espírita era totalmente desconhecida. No ano de 1900, o Código Penal brasileiro decretou que era crime a prática da doutrina espírita, a prática do espiritismo. Os centros espíritas no Brasil eram apedrejados, e quase que os espíritas também, mas eles eram repudiados. Se passasse o espírito de um lado da rua, a pessoa que estivesse passando daquele lado mudava de calçada e cuspia na rua para demonstrar o seu repúdio àquele espírita.
Então, era uma época em que só havia repulsa e repúdio à doutrina espírita. E Eurípides, como um católico praticante de família católica, Dona Meca, seu Mojico e todos os familiares muito católicos, ele se preocupava com o tio, com a família. Tio Senhor vinha sempre a Sacramento. E Eurípides pedia à mãe para colocá-lo no quarto dele, porque quando o tio estava no quarto, ele conversava com o tio, travava aquelas polêmicas para ver se demovia o tio de seguir aquela doutrina do demônio. O tio era uma criatura muito simples. E um dia o tio falou para ele: meu filho, eu não posso discutir com você. Eu sou um homem simples. Eu sou um homem inculto. Você é um rapaz culto, fala vários idiomas. Eu não tenho argumentos para você, Eurípides, mas eu vou te dar este livro. O que eu não soube te responder, esse livro te responderá. E deu para Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que Eurípides leu de uma vez só, à luz da lamparina, naquela mesma noite, porque ele não conseguiu parar de ler, tão entusiasmado, tão encantado, que ele ficou com a beleza da linguagem, com a lógica dos conceitos, com a fé e com a maneira de expor a partir da ideia de Deus do filósofo francês. Eurípides fica impressionado, realmente impressionado, e cresce nele a vontade de conhecer a doutrina espírita. Até que na Sexta-feira da Paixão de 1904, ele resolve, juntamente com um amigo, participar de uma reunião de estudos em Santa Maria. A reunião se realizava na sala da casa do tio Senhor. Eurípides chega lá com seu amigo. Só havia 2 cadeiras vagas, como se estivessem a esperar os dois. Eles chegam, se sentam. Eurípides observa tudo, observa todos, e fica admirado pensando como pode pessoas tão simples, pessoas incultas, tomarem a si a responsabilidade de divulgarem o Evangelho. E aí ele teve uma ideia. Olha, eu tudo compreendi da Bíblia, mas as bem-aventuranças é um óbice ao meu entendimento. Se é verdade que os mortos se comunicam com os vivos, eu rogo a João Evangelista que me elucide, através do médium Aristides, que está aqui na minha frente e que é o homem mais puro de coração dessa sala, mas também é o mais inculto. Eu quero a elucidação através de Aristides. Depois de poucos momentos, Eurípides ouvia a mais bela elucidação filosófico-doutrinária sobre o Sermão do Monte, na voz de Aristides, que ao final se identifica como João Evangelista. Eurípides estava admirado, porque era impossível atribuir a Aristides aquela linguagem sublime, a fala clara e convincente, explicando os problemas do espírito no quadro das causas e efeito, no quadro das vidas sucessivas, no quadro da possibilidade de progresso constante do espírito. E ele entende que o Sermão do Monte
era o resumo da doutrina do Cristo. E era o código de consolo mais belo que já fora dado à humanidade compreender, mas que só a lógica do Espiritismo poderia trazê-lo à nossa compreensão com tanta clareza. A segunda vez que Eurípides vai a Santa Maria, ele já vai a convite do tio Senhor, se o tio Senhor o convida para ir novamente. E quando ele chega, Bezerra de Menezes o convida para que ele participe da roda de vibrações em razão da sua grande mediunidade de cura. E em seguida, ele vai para a roda de vibrações e em seguida manifesta-se São Vicente de Paulo, que revela ser o seu mentor desde o berço. E o convida a deixar a igreja, porque ele estava também sendo convidado a criar uma outra instituição, cuja base seria o Cristo. Vicente de Paula, o dirigente espiritual, e Eurípides, o dirigente no plano físico. Eurípides, e ele ainda diz a Eurípides, não vai ser fácil. Ninguém vai entender a sua atitude. Você não vai encontrar nenhum apoio. Até a família vai virar as costas para você. Mas persista, porque de agora em diante as suas responsabilidades estão ampliadas ilimitadamente. Eurípides vai a Sacramento e sai da Sociedade São Vicente de Paulo. E se declara espírita.